Shalom, shalom a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast da mentalidade do reino. E hoje é a segunda edição do nosso podcast e vamos falar sobre sonhos e visões. Então, todos vocês que nos acompanham estejam ligados, porque certamente hoje você vai aprender muita coisa acerca dos sonhos e visões. O que são sonhos e visões? Qual é a importância então dos sonhos e visões segundo a perspectiva bíblica? Será que Deus pode se comunicar com todos por sonhos e visões? Então hoje você vai aprender isso. Mas antes da gente começar, gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm estado ligados ao nosso podcast. Que Deus rica e poderosamente possa abençoar. E a todos os irmãos que têm apoiado então esse trabalho, direita ou indiretamente, também que o Senhor possa vos abençoar. Pois bem, hoje estamos mais uma vez com o nosso profeta Josafat Mussaba e de certeza que hoje também vão nos responder com muita sabedoria. Então, antes da gente começar, profeta, graça e paz, mais uma vez. Shalom, 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 paz do Senhor a todos. É com grande alegria e privilégio que a gente está aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus, um ensinamento muito importante que promete melhorar a tua saúde espiritual e a tua compreensão a respeito de coisas espirituais ligada a sonhos e visões. Então creio que teremos um tempo de qualidade, tudo isso para edificar e fortalecer a tua vida espiritual. Pois bem, então não saia daí, né? Porque certamente você vai aprender muita coisa sobre sonhos e visões. Se calhar você é alguém que sonha muito e não sabe como interpretar os sonhos que você tem tido. Então hoje você vai aprender como então interpretar, como saber que Deus é que falou com você por sonhos e visões. Esteja ligado, porque certamente vai ser proveitoso para você. Pois bem, antes da gente começar, né, nós queríamos dar aí uma nota introdutória, profeta, para falar um pouquinho sobre sonhos e visões. O que é sonhos, o que é visões, só para introduzir e para podermos então nos situar, né, com relação ao tema. Uau! Sonho dentro da Bíblia Sagrada é a realidade que nós vivemos, que corresponde à nossa primeira natureza. Ou seja, nós sonhamos quando dormimos. Sonho é uma realidade espiritual que vivemos enquanto dormimos. Uma vez que a Bíblia diz que nós somos seres espirituais, dentro dessa existência que é chamado de terra, aqui no mundo físico, nós atingimos a nossa natureza espiritual através da realidade dos sonhos. Ou seja, por isso é que você vê, quando muita gente sonha, ela acorda com sintomas de que teve um contacto físico, ela consegue detectar o paladar, o olfato, o tato, a visão. Então, no sonho, os nossos 5 sentidos ficam ligados. Isso é que é sonho. Agora, visão é imagens que são produzidas pela nossa consciência. Isso é uma visão. Existe visão aberta, que você pode enxergar com os olhos abertos, uma realidade espiritual. Existem sonhos que estão também assemelhados a visões, que vêm com uma mensagem profética, né? Então, visão é isso aí, imagens que são produzidas dentro da nossa consciência. Isso é uma visão. Amém. Deixa ver se conseguir compreender. Então, quando falamos propriamente de sonho, falamos de uma realidade, né, que aparece para nós enquanto a gente tá naquele período de descanso. Mas agora, quando falamos de visão, falamos de imagens que aparecem mesmo, né, quando a gente está assim, sim, conscientemente, acordados. Então, essa é a diferença entre sonho e visão. Sonho nós temos quando a gente está dormindo, e visão, mesmo acordado, a gente tem então. Então, profeta, entrando já aqui, né, para as nossas perguntas, será que todo sonho, né, todo sonho que nós temos tido é realmente uma visão de Deus, ou uma mensagem de Deus, ou uma comunicação de Deus? Será que Deus, né, pode se comunicar conosco através dos sonhos? E se calhar, né, há pessoas que têm tido vários sonhos, mas não sabem se realmente esses sonhos que eles têm tido são sonhos de Deus. Então, será que Deus pode nos comunicar, né, através dos sonhos? E como a gente pode dar conta que esse sonho é Deus ou um sonho assim natural? Uau!
Números capítulo 11, capítulo 12, versículo 6 diz assim. Amém. Então disse Yahweh, a minha versão é King James. Então disse Yahweh: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profeta, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Amém. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que os sonhos são consequências de pensamentos diários, como diz a psicologia, que sonhos são consequências daquilo que você viveu no dia a dia. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que os sonhos são consequências de pensamentos ou da realidade que você viveu durante o dia. Não. A Bíblia fala que sonho, né, a Bíblia mostra o sonho como uma realidade espiritual. Então, todo sonho é dado por Deus para nos transmitir uma alerta, para nos transmitir o estado da nossa alma, ou do nosso corpo, ou da nossa família, ou do nosso espírito. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que um homem teve sonho, ele estava sendo alertado de um perigo, estava lhe sendo entregue uma mensagem. Por exemplo, nós encontramos os magos do Oriente. Eles se livraram do caminho de Herodes, porque Herodes estava a esperá-los, né? Por intermédio de um sonho. Maria e José fugiram no Egito por intermédio de um sonho. José começou a governar o próprio Egito por intermédio do sonho. Ou seja, todo sonho que é um sonho de Deus para te abençoar, ele não promove tormento. Ele não te deixa sem paz. Mas sonhos também, dentro do sonho, nós recebemos ataques espirituais. Existe uma matéria na batalha espiritual que é chamada de ataques espirituais nos sonhos. Sonhos que carregam ataques espirituais diabólicos te deixam perturbado, te deixam desanimado, te deixam frustrado, te deixam entristecido, perturba teu coração. Você acorda com o coração acelerar a mais de 80 BPM, você acorda completamente preocupado porque aquele sonho é um ataque espiritual, está a frustrar a tua alma. Você sente que se você não tiver uma interpretação daquele sonho, você vai ficar desalinhado, você vai ficar perturbado. Ou seja, percebemos que é uma mensagem da parte de Deus quando há paz em nossos corações. Percebemos que é uma mensagem da parte de Deus quando você percebe que aquilo faz sentido de forma completa no teu espírito. Você acorda assim, uau, esse sonho, uau, fez sentido para mim. É uma mensagem da parte de Deus. E existem aqueles sonhos que nós chamamos de sonhos do homem. Todo sonho vem de Deus, mas eles estão repartidos. Sonhos proféticos, sonhos do homem, que são sonhos que não têm significados assim brutais, assim fortes. Há sonhos que te traz uma lembrança de um amigo que você teve lá no passado, nada mal. Há sonhos que te traz lembrança de uma bênção que você recebeu. Então são sonhos que não têm um significado pesado. Mas agora, 90% dos sonhos são linguagens espirituais para Deus nos alertar o estado da nossa alma, ou do nosso espírito, ou do nosso corpo. Amém. Pois bem, então se todo sonho, né, provém de Deus, quer dizer que Deus se comunica conosco através dos sonhos. Como é que a gente então pode falar dos sonhos que os ímpios, né, aqueles que não são cristãos, aqueles que não são salvos, têm tido? Será que também podemos dizer que é Deus que fala com eles, ou podemos afirmar que são sonhos naturais, né? Uau. A comunicação do Eterno, a comunicação do Eterno para com os homens a respeito dos sonhos é algo universal. Amém. Universal. A partir do momento que o homem foi configurado no Éden, Deus já tatuou a configuração do sonho no homem. O budista sonha, o pessoal de Islã sonha, o judeu sonha, o kardecista sonha, o pessoal que praticam religiões esotéricas, místicas, sonham, todo mundo sonha. O que vai diferenciar é o modo de interpretação ou entendimento, mas os sonhos não provêm do diabo. Diabo nenhum promove sonhos. Aquilo que você vive, sejam eles bons ou maus, aquilo que você vive nos sonhos é uma representação da saúde espiritual do corpo ou da alma ou do espírito, Deus te dando uma alerta. Ou está falando que o diabo está atacando teu espírito, tua alma. Ou seja, todo ser humano sonha. Amém. Todo ser humano sonha. E tem um porém,
Quando você não entende um sonho, tua alma fica perturbada. Deus pode revelar o seu propósito através de um sonho. O sonho é a ferramenta espiritual e essencial que Deus deixou para nós, que Deus, ou seja, que Deus usa para se comunicar com o ser humano de forma comum. Amém. Porque todo mundo sonha. Imagina se Deus aparecer como apareceu para Abraão, para nós. A gente assusta. Imagina se Deus aparecer como apareceu a Moisés, como apareceu aos outros heróis da fé. Nós vamos assustar. O ser humano por si só não tem capacidade espiritual para suportar a glória de Deus. Então, o sonho é um portal espiritual que Deus usa para manifestar a sua realidade. Como é que você tem a realidade dos céus, do paraíso? Porque você um dia já sonhou. Você já sonhou com um terreno bonito. Como é que alguém tem a noção do inferno uma vez que ele fisicamente não foi? Ou ele já viu, ou já sentiu, ou já imaginou, ou já sonhou. Amém. Tá vendo? Muito bem. Então, se todo sonho ele provém de Deus, como falar daqueles sonhos que muita gente tem tido? Por exemplo, eles estão a dormir, né? E acordam assim atônitos porque sonharam, se calhar, com espíritos maus, sonharam, ficaram atormentados. Então, será que aqueles sonhos também provêm de Deus? Ou como é que podemos dar resposta a isso? Perfeito. O diabo não cria nenhum sonho. Amém. Deus permite aquele sonho para te transmitir uma mensagem. Você está sendo atacado. Não é que Deus é que está te atacando no sonho. Deus permite com que você enxergue aquilo no sonho, porque o teu espírito, ou a tua alma, ou o teu corpo está sendo atacado. Porque dentro da realidade humana, você nunca vai perceber, por exemplo, que alguém lhe foi feita uma obra de magia. Mas se você sonhar que uma pessoa vestida de preto lançou-lhe uma faca no teu peito, você vai acordar perturbado. É Deus a te alertar que alguém está a fazer uma obra contra ti, ou alguém está a te atacar espiritualmente. Percebe? Amém. Pois bem. Então é isso aí, né? Quando a gente tem tido esses sonhos, é porque Deus nos alertando de uma realidade que a gente está aí a passar, e Deus nos mostra aquilo de forma, né, espiritual. Então, profeta, falando um pouquinho da visão, saltando um pouquinho dos sonhos, será que assim como Deus fala com todos por meio de sonhos, Deus também pode falar com todos, né, em visões? Será que todos estão capacitados para receberem uma visão da parte de Deus, assim conscientemente? Todos. De que busca a Deus em espírito e em verdade e tem uma intimidade estreita com Deus, pode receber uma visão profética. Amém. Moisés recebeu uma visão, Isaías recebeu uma visão no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi. Como é que Isaías viu? Não existe a manifestação da glória de Deus sem que você vê. Mas esse eu vi de Isaías, nós podemos entender em dois setores, em dois pontos. Ou ele teve uma visão aberta, ou Isaías teve que dormir. Ou Isaías teve uma visão consciente, dentro da sua consciência. Quando você dorme, você pode ter uma visão, é onde todos os teus 5 sentidos ficam interligados. Sim. Acordado, você pode ter uma visão aberta. Então, ao pensar com os olhos fechados, tranquilo, você também pode ter uma visão. Abacuque também teve uma visão. Então, a partir do momento que você busca Deus em espírito e em verdade, você pode abrir a tua mente espiritual para acessar uma visão espiritual. Amém. E a visão mais comum que Deus usa para se comunicar conosco é através da nossa imaginação. Por exemplo, você nunca se deparou com o fenômeno déjà vu? Você chega para um sítio e você pensa assim, uau, tipo, já estive aqui. Nunca vi isso? Já. Isso, o déjà vu é um elemento profético. Sempre que você tem um déjà vu, isso é uma linguagem profética. E muitas das vezes déjà vu é uma visão sobre a tua pré-existência. Uau, eu já estive aqui. Quando eu já estive aqui, eu não sei, mas eu já tive um sonho que eu já estive nesse lugar. Mas aqui, profeta, o grande problema, né, não é saber que todos nós sonhamos, é saber então como podemos então interpretar ou compreender o sonho que temos tido. Porque hoje em dia
as pessoas sonham, né? As pessoas têm sonhos enquanto dormem, só que elas não têm essa capacidade de poder interpretar os sonhos que eles têm tido. Então, como a gente pode então interpretar, olhando aí no texto de Gênesis, quando a Bíblia fala que José, né, contou os seus sonhos para os seus irmãos, a Bíblia fala que José sonhou, né, o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante dele, e aquela era uma representação do governo de José. Então, como é que nós podemos interpretar esses sonhos que a gente tem tido? Como interpretar um sonho? Vamos pegar aqui um assunto um código profético profundo sobre a situação de José. José teve um sonho. A pergunta que eu lhe faço é: o que levou os irmãos de José tentar matar José? Era pelo simples facto dele sonhar e contar o sonho, ou porque eles sabiam a interpretação? Eu acredito que é porque eles sabiam a interpretação. Eles sabiam a interpretação. Sim. A interpretação do sonho é um código profético para a realização e o cumprimento do propósito de qualquer homem. 90% do propósito do homem é manifestado quando nós sonhamos, quando nós dormimos. Porque o sonho é uma realidade espiritual. 11 estrelas era uma representação profética dos irmãos. O sol e a lua era a representação profética do pai e a mãe. Os irmãos entenderam, principalmente os mais velhos entenderam, que o nosso irmão menor, daqui a um tempo, não vai demorar, ele vai governar sobre nós. Por isso é que diz o texto bíblico que, tu queres dizer que governarás sobre nós? Ficaram furiosos todos eles em casa. Quando nós entendemos os nossos sonhos, quando temos uma interpretação sobre os nossos sonhos, os caminhos proféticos para o cumprimento do nosso propósito e destino começam a abrir. Lugares espirituais começam a ser acessados, porque a força do sonho não está no simples facto de sonhar, está na interpretação. E um perigo: muitos cristãos hoje em dia, é lamentável falar isso, não conhecem os códigos proféticos para interpretar um sonho. E a forma mais legítima para você entender um sonho é você ter uma vida de clamor, é você ter uma vida de oração, é você se humilhar diante de Deus e pedir o espírito de sabedoria e de revelação para você saber descodificar qualquer tipo de sonho. José era um homem que possuía sabedoria e revelação, porque sonho, para a sua interpretação, exige essas duas coisas. Primeiro, sabedoria é o ato de você entregar, compartilhar o sonho. Revelação é o ato de você mergulhar, desmistificar o sonho. Quando você ora a Deus pedindo sabedoria na sua consciência e peça revelação, você começa a entender os seus sonhos. Agora veja lá, Faraó ficou perturbado no seu palácio porque não conseguia nenhum homem para interpretar o seu sonho. Agora fala para mim, quantas pessoas hoje em dia, dentro ou fora da igreja, estão perturbadas porque não sabem a interpretação dos sonhos ou os significados dos sonhos que elas têm tido. Várias. Ou seja, a interpretação do sonho, ela é muito importante. Quando um cristão não tem a interpretação do seu sonho, o seu coração, o seu propósito fica paralisado, porque Deus está a falar com ela de forma comum, mas a sua consciência espiritual não está tendo capacidade para refletir a linguagem espiritual que Deus tem compartilhado com ela. Então, o código que eu disse para entender os sonhos é espírito de sabedoria, espírito de revelação, vai gerar um dom profético para você entender coisas espirituais. Amém, amém. Glórias a Deus. Então, profeta, será que todos, né? Ou será que nós podemos contar nosso sonho a qualquer pessoa, né? Porque a Bíblia fala que José, quando conta os seus sonhos para os seus irmãos, os seus irmãos começaram a odiar José porque José contou os sonhos para eles. Então, será que se a gente, né, contar o sonho para qualquer pessoa, será que as pessoas, porque nem todos recebem bem os sonhos que a gente tem, os sonhos que a gente conta, principalmente se for sonhos de elevação, sonhos de mudança e por aí fora, há pessoas que não recebem bem esses sonhos. Então, será que toda pessoa está apta para receber os nossos sonhos? Uau! Você sabia que um dos seres do planeta Terra que fica mais atento nos nossos sonhos é o diabo? O diabo é o ser que mais se atenta aos nossos sonhos. Por quê?
Porque o sonho, dizia anteriormente, que revela o nosso propósito. O diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Como é que ele faz para ter acesso aos teus sonhos? Ele coloca os seus agentes. O teu pai, a tua mãe, o teu amigo, o teu colega de trabalho, se ela não for uma pessoa de Deus, ela se torna um agente do diabo para combater o teu propósito. Os irmãos de José se tornaram agente do diabo para combater o propósito de José. Amém. Muito cuidado. Existem pessoas que estão paralisadas hoje, estão estagnadas hoje de forma espiritual, porque contaram seu propósito, seus sonhos, coisas valiosas para ouvidos satânicos, para ouvidos alugados do diabo. Ali, elas começam a perceber, uau, como é que eu pedi conselho para o fulano e do nada as coisas estão a piorar? Como é que eu falo todas as minhas coisas para fulano e do nada as coisas na minha casa estão a piorar? Sabe por quê? Porque você acessou uma dimensão satânica e essa pessoa se tornou um agente do diabo. Ao invés dela ouvir para te ajudar, ela está a ouvir para te amaldiçoar. Por isso é que todo ouvido contaminado não tem honra para ouvir as preciosas palavras ou revelações ou experiências espirituais que você recebe de Deus. Amém. A pior coisa que existe na vida de um cristão é compartilhar pérolas. Isso está ligado a dons, talentos, propósitos, planos, sonhos. Compartilhar essas pérolas com porcos. Quem que são os porcos? Não está falando do animal no sentido literal. Quando Jesus fala de não compartilhar pérola com os porcos nesse texto se refere àquelas pessoas maldosas, invejosas, com síndrome de Caim. Quais são as pessoas que têm síndrome de Caim? Abel, quando ofertou a Deus, Caim viu a oferta, o rosto de Caim mudou. Toda pessoa que você lhe conta um sonho teu, um projeto teu, e o rosto dela muda, fica alerta. É uma pessoa com genética de Caim. Ela não merece estar perto de ti e nem estar atento à tua vida, porque sempre que Deus quer lhe proteger, Deus vai lhe afastar de certas pessoas. Sempre que Deus quer lhe abençoar, Ele vai te unir a pessoas certas. Amém, amém. E aqui vai um alerta aí para os irmãos, né? Para termos cuidado então a quem contar os nossos sonhos. Pois bem, profeta, todos nós podemos sonhar, né? É claro que todos nós podemos sonhar, como o profeta acabou de dizer, mas há pessoas que têm já, né, isso como um dom. Será que também podemos assim considerar? Porque a Bíblia fala que José já tinha aquilo como um dom. Era um sonhador mor, é alguém que sonhava, né? Faraó sonhava também, e os presos que lá estavam também sonhavam, mas agora José já ele sonhava aquilo como um dom, né? Então podemos considerar que há pessoas que também podem ter esse dom, podem possuir esse dom, podem ter essa vida de sonhar como um dom. Uau. Ouve com muita atenção, para quem está nos assistir agora. Existem pessoas, por isso é que é muito importante uma escola profética. É muito importante uma escola profética, por quê? Porque a escola profética, ela não vem para te trazer uma realidade incompreensível. Ela vem para te trazer uma realidade compreensível. Ela vem para responder às questões mais profundas do universo. Veja isso que é muito importante. Existem pessoas que têm a sua mente bloqueada pelos espíritos invasores. Elas não conseguem sonhar. E é perigoso. Ou seja, elas sonham e não se lembram. Os sonhos dessas pessoas estão sendo roubados. Existem pessoas que nascem com instintos proféticos. Elas têm muita sensibilidade. Tudo o que elas sonham acontece. Não precisa de interpretação. Se ela viu no sonho que vai ter um acidente na rua X, ela conta esse sonho e acontece. Essa pessoa é uma pessoa que nasceu dentro de uma configuração profética. E veja lá, na África, 70% dos africanos, eu falo isso sem medo de errar, nasceram com instintos proféticos. Até há 20 anos atrás, já saiu numa reportagem na nossa televisão angolana, crianças que foram acusadas de bruxas, foram enviadas para a Europa. Agora pensa comigo, como é que um europeu vai entender uma realidade espiritual de um povo que ele não entende? Essas crianças não eram feiticeiras, elas nasceram com instintos proféticos, chamadas de vidente. Elas tinham previsões. Como é que você vai pegar teu filho que foi acusado de bruxo
por um suposto indivíduo que você não conhece, nem conhece a tua tribo, e você vai lhe mandar para fora. Agora veja lá o pulo do gato. Não sei se isso vai ficar gravado, mas fica lá. Essas crianças hoje estão a trabalhar em grandes empresas, estão a ser usadas como sábias. Veja lá. E sempre que o diabo conhece uma família com uma genética profética, ela transforma aquele dom espiritual, tipo receber visões, receber sonhos, para a bruxaria. E toda família que tem maior índice de bruxaria é porque essa família é uma família com genética profética. Famílias com maior índice de bruxarias, ataques de bruxaria, aquela família é uma família de profetas. Porque aquilo que o diabo vê que vai ser bom para o futuro, é uma ameaça para o futuro, ela transforma, porque o diabo só copia, ela transforma no seu reino. Ou seja, existem pessoas sim que nascem com dons de sonhos. Nós chamamos isso de sensibilidade profética. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, profeta, o que falar a pessoas que têm sonhos, né? Pessoas que sonham muito, e infelizmente depois de algumas horas, depois que elas despertam, elas acabam por esquecendo os seus sonhos. Então como é que podemos, né, o que é que podemos então aprender aqui? Será que aquele sonho é roubado? Será que acontece alguma coisa, logo a pessoa já não consegue lembrar dos seus sonhos? Aonde os sonhos são produzidos? Na mente. Na mente humana. Qual é a primeira área do corpo do ser humano que o diabo vai atacar? A mente. E por que a mente? Porque a mente é o administrador do corpo. A porção da eternidade, a semente da eternidade, Deus não colocou no coração. Deus não colocou nos pés. Deus colocou na mente humana. Quando falamos da mente de Cristo, nós estamos a colocar Cristo como governador da vida do homem. Na mente humana, uma vez que ela está perturbada, entristecida, governada pelos espíritos invasores, Satanás acaba governando aquela mente. Uma vez que você pode ser abençoado através de um sonho, como muita gente na Bíblia foi, o diabo vai combater o teu destino através dos teus sonhos. Roubando os teus sonhos. Veja lá, se você sonhar constantemente a conduzir uma BMW, quando você ter aquela BMW, você não vai assustar. Sabe o que você vai falar? Aquilo que eu já via. E aqui tem um pulo do gato. Sempre que Deus quer lhe dar uma bênção grande, para você não se escandalizar ou se assustar, Ele vai se manifestar no teu sonho. Jesus era alguém grande que poderia sair no ventre de Maria. Como José não tinha capacidade espiritual para receber aquela grandeza, Deus se manifestou primeiramente no sonho. Não temas. Por que Deus falou não temas? Porque aquilo é grandeza. Toda grandeza gera temor. Você já se imaginou você com 4 jatos na tua garagem? Você já se imaginou com 4 bilhões de dólares líquidos na tua casa? Você vai assustar. De repente você vai assustar. Mas para você não se matar, não ficar espantado com essa realidade, eu, Deus, vou me manifestar através dos sonhos, para você entender que aquilo que eu vivo hoje, eu já vivia no Espírito. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pois bem, isso é para glorificarmos, né? Então, profeta, falando um pouquinho de visões e sonhos que não se cumprem, né? Vamos ver que há pessoas que sonham, né, a realizarem alguma coisa, se calhar eles estão à espera de resposta de alguma coisa e no sonho eles vejam que a resposta, o feedback foi positivo, mas na realidade acontece ao contrário. As pessoas recebem uma outra coisa. Então, como é que podemos então responder a essa questão? Como é que um sonho que nós já tivemos, né, que se realizou alguma coisa, que aconteceu alguma coisa, depois quando a gente desperta, né, na vida real, aquilo não acontece? Será que a visão falhou, o sonho falhou? Ou será que os sonhos também eles estão tão condicionados, né, se calhar a uma ação nossa que é para se cumprir? Uau! Existem sonhos ligados à bênção, à recepção da bênção. Elas devem ser tomadas, devemos tomar posse. Se a gente não tomar posse, a gente não recebe aquela bênção. Nós estamos a falar para Deus que nós rejeitamos essa bênção. Por exemplo, quando você sonha coletando muito ouro, o que é que você precisa dizer? Tem muita gente que já sonhou com ouro. O que é que você precisa dizer? Esse aqui é o sonho de maldição? Não. É um sonho de bênção. O que você precisa dizer? Deus, eu tomo posse desta visão. A primeira vez
que eu recebi uma semente de $1000 foi através de um sonho. Amém. Eu sonhava coletar muito ouro e Deus já me dava sabedoria sobre os sonhos. E quando eu sonhava coletar muito ouro, eu não havia sabido sobre esse assunto. Eu liguei para um homem de Deus e perguntei: olá, tu sonha com muito ouro? Eu liguei para o meu pai espiritual, profeta Israel, um abraço para ele. Amém. Ele falou assim: filho, se você sonhar mais uma vez com ouro, diga-se o seguinte, assim como ele orientou a Samuel: Deus, eu tomo posse desse ouro. Amém. Foi em 2019, no mês de novembro, a primeira vez na minha vida, eu recebi $1000 líquido. Eu assustei. Ou seja, se não houver uma direção profética para você compreender o sonho, aquilo fica sonolento, ela adormece. Para você tomar posse de uma bênção, você tem que ser instruído. Para Samuel entender que a voz que ele chamava era a voz de Deus, ele teve que lhe ensinar. Existem bênçãos por intermédio do sonho que uma mente profética tem que te orientar. Por isso é que todo pastor, todo homem de Deus tem que entender pelo menos 40% ou 50% sobre sonhos e visões. Porque é a forma mais comum que Deus se comunica com os seres humanos. Amém. Por isso é que uma mentalidade profética, ela tem a capacidade para acelerar 10 anos da tua vida. Faraó sonhou vacas gordas, vacas magras. Faraó não tinha noção que daqui a 7 anos teriam crise ou que daqui a 7 anos teriam abundância. Mas através da interpretação de José, Faraó levantou um cargo no Egito que não havia. Vamos levantar aqui um governador. Através do quê? Da interpretação. A interpretação, ela promove um impacto profético, trazendo correção, solidificação, ou seja, edificação e consolação. Quando é interpretado o seu sonho, o instinto da fé começa a se multiplicar. Porque os sonhos, eles têm um cronograma. Os sonhos, eles têm uma cronologia. Se você sonhar, eu vi 3 cestas. E nessas cestas eu vi 3 homens. Estou a dar aqui um exemplo. Dentro de uma dimensão profética, essas 3 cestas podem representar 30 anos. Podem representar 3 meses. Podem representar 3 anos. As 3 cabeças que ele viu na cesta podem representar 3 governantes. Então, quando você dá a interpretação, você está a clarear, você está a assinalar nos reinos espirituais: olha, Pai, a mensagem que tu me entregaste, a mensagem que passaste para nós já estamos a entender e nós merecemos viver essa realidade. Então se cumpra, é ativado. Amém, glórias a Deus. Então, para os que estão aí nos acompanhando, né, que têm tido sonhos e infelizmente não têm se cumprido, uma das formas da gente cumprir, de se realizar aquilo que a gente tem sonhado, é tomar posse, né? É acreditar que aquilo que nós vimos em sonho, certamente veremos na realidade. Pois bem, profeta, agora ficou um pouquinho estreito, porque é um assunto que, né, que tem se discutido, né, muito nos dias atuais, sobre os sonhos que as pessoas têm tido, né, envolvendo-se sexualmente. Uau. Como é que o profeta pode dar resposta a isso, visto que o profeta já frisou que todo sonho é uma visão de Deus, né? Mostrando para nós a realidade em que a gente se encontra de forma espiritual. Então, aquelas pessoas que têm sonhado a se envolver, como é que podemos então definir esse acontecimento? Você sabia que toda pessoa que sonha a ter relações íntimas, ela está sendo atacada por uma entidade espiritual? Sabia disso? Essa entidade espiritual está em Isaías capítulo 34, versículo 14, se não me engano. Nós chamamos de espírito de Lilith, incubos e sucubos em outras mitologias. Em Salmos 91 é descrita como peste noturna. Lilith não é a primeira mulher de Adão. Lilith é demônio. Existem 7 tipos de Lilith. Lilith se representa de diversas formas. Isso é algo que poucas igrejas ensinam. Existem espíritos de Lilith que se manifestam no aborto, na sexualidade, que esses sonhos. Existem espíritos de Lilith que se manifestam no encantamento sexual, só para manipular e hipnotizar um homem ou uma mulher. Existem espíritos de Lilith que se manifestam nas sereias. Isso aqui é um outro assunto pesado, porque sereia é espírito. São entidades marinhas e chamamos de espírito das águas.
toda pessoa que tem constantemente sonhos a ter envolvimento íntimo, faz uma pesquisa sobre a vida dessa pessoa. Ela não consegue ter paz na área sexual, ou ela não tem uma saúde sexual boa, ou ela tem dores íntimas na área íntima, ou ela tem problema de insatisfação, ou o marido dela tem estado submetido a espírito de adultério. É só você fazer um relato, porque esse sonho é um sonho perigoso. E essa palavra Lilith, ela também é associada a um demônio que suga toda a tua frequência de energia, toda a tua força espiritual. Por isso é que você vê toda pessoa que constantemente sonha a ter envolvimento íntimo, ela tem um físico debilitado, ela não tem muita energia, ela sempre está fraca. Por quê? Porque toda a sua força espiritual está sendo sugada por essa entidade espiritual. E esse espírito de Lilith, esse demônio que se personifica no teu sonho, se envolve contigo, pode ser enviado por alguém e pode também ser adquirido. Quando você sonha, é Deus a te dizer que alguém está a atacar a tua vida sentimental, alguém está a atacar a tua saúde financeira, alguém está a atacar o teu útero, alguém está a atacar uma área da tua casa. É ali que você deve ativar uma alerta espiritual para entender que Deus está a me dar a conhecer algo. E são sonhos perigosos, porque existem mulheres que estão submetidas a esses sonhos. Elas não conseguem engravidar, não têm uma vida sentimental em paz, toda hora vão para os médicos com problema de infecção urinária, podem até obter câncer no útero, câncer no ovário. Então, sonhos sobre homem da noite, mulher da noite, são coisas muito sérias. Pois bem, profeta, vamos abrir aqui um parênteses para o profeta deixar uma mensagem aí, para se calhar tem pessoas que têm tido esses sonhos. O que o profeta, né, recomenda para essas pessoas, para serem libertas, para serem salvas aí desses sonhos, uma vez que é um assunto mesmo muito comum. Uau. E nós precisamos então mostrar ao pessoal qual é então o que nós temos que fazer para se livrar aí desse mundo. Você que está nos acompanhar agora, presta atenção. Vou te dar uma orientação para você se livrar de forma definitiva desses ataques espirituais nos sonhos. Pode até aparecer a mulher ou o homem, mas não vai ter nível suficiente, não vai ter poder para se envolver contigo. A primeira coisa que você precisa fazer é: qual é a arma espiritual que Deus nos deu que Deus nos entregou para combater essa entidade espiritual? É o sangue. Sempre que você clamar pelo sangue de Jesus, se você começar a ter uma vida de oração às madrugadas, dizendo: Senhor, transforma o meu sangue, substitui o meu sangue com o teu, esse espírito não terá poder para te apalpar à noite, não terá poder para visitar o teu corpo, porque aonde está o sangue de Jesus, nenhuma entidade demoníaca tem autoridade sobre ela. Então todas as madrugadas começa a orar dizendo: Senhor, nas minhas veias deve correr o teu sangue, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, lava com o teu sangue. Fazendo isso, você estará limpando a tua vida espiritual. A última dica: começa a fazer adorações proféticas às madrugadas. O louvor tem a capacidade de tirar cargas espirituais sobre os teus ombros. O louvor e a adoração têm capacidade para romper cadeias. Paulo e Silas não foram libertos da prisão porque oraram. Paulo e Silas não foram libertos da prisão porque profetizaram. Paulo e Silas foram libertos da prisão porque adoraram, porque louvaram a Deus. Quando você canta, a tua alma começa a responder uma atmosfera profética. Quando você canta, o teu corpo começa a ser transformado na quarta dimensão. É a dimensão que o salmista dizia no capítulo 86, no versículo 10, que um dia nos teus átrios equivale a 1000 dias em outro lugar. Nos átrios de Deus, que nós chamamos da quarta dimensão, é aonde a doença não chega, o demônio não te toca, os ataques espirituais não têm poder. É lá onde qualquer espírito mau é afugentado da tua vida. Amém. Glórias a Deus, glória a Deus. Só Jesus é capaz então de nos livrar desses sonhos. Pois bem, profeta, dando aqui continuidade sobre os sonhos, vamos imaginar, né, também algo muito comum que tem acontecido nos dias atuais é que as pessoas, quando têm tido esses sonhos, né, vamos imaginar sonhos de morte, eles conseguem enxergar a imagem da pessoa. Vamos imaginar que elas sonham com alguém, né, com morte de alguém, e essa pessoa
pessoa eles conhecem? Será que na verdade Deus é Deus mostrando, né, trazendo uma mensagem da morte dessa pessoa, morte física ou morte espiritual? O que o profeta diz então sobre isso? Existem várias pessoas que têm essa sensibilidade espiritual. Sempre que ela sonha que alguém da família vai morrer, essa pessoa morre. Sempre. É Deus a mostrar para aquela pessoa que dentro daquela família tem uma raiz, tem uma semente de morte. Eu estava a pregar na cidade do Ambo, chegou uma senhora para mim e disse: profeta, todos os anos, em cada 6 meses, na minha família tem que morrer alguém. E eu só estou com uma filha, já estou com medo. Eu disse para ela, em nome de Jesus, amém, essa semente de morte já não faz parte da tua família. Todas as vezes que uma pessoa sonha ou tem uma visão muito clara que alguém vai falecer, ela precisa quebrar, não precisa até contar. Ela precisa quebrar, porque às vezes para você contar um sonho dessa dimensão, a pessoa que vai receber o sonho tem que ter estrutura. Como é que eu vou contar para um neófito, olha, que você vai morrer, eu vi você a morrer daqui a 3 dias? Ela vai ficar com trauma. Muitos dos sonhos são informação não para serem compartilhadas. Muitos dos sonhos são informações espirituais para a gente estar em alerta, dobrar o joelho, orar e quebrar. Olha, tem um perigo a vir na casa do fulano, mas vou te revelar em sonho para você que orar. Pela falta de sabedoria e discernimento, muitas famílias se dividiram por intermédio de sonhos. Contaram um sonho que nem deveria ser contado, compartilharam uma experiência espiritual que nem deveria ser compartilhada, porque a pessoa que prestou ouvido para ouvir aquela revelação não teve estrutura espiritual. Por isso é que eu peço, sempre que você sonha com algo mal, não luta ainda para procurar interpretação. Se você sonhou com um acidente, sonhou com morte, sonhou com um tiroteio na tua casa, dobra o joelho, começa a já quebrar esse espírito. Amém. Agora, se você sonhou com uma bênção, dobra o joelho e toma posse. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pois bem, nós já estamos aqui caminhando para o final, mas ainda ficou aqui algumas perguntas que é para serem então respondidas. Profeta, falando mesmo dos sonhos, há pessoas que não sonham, não sei se não sonham ou esquecem os sonhos, mas elas declaram mesmo que não sonham. Já há um tempo que elas não sonham, eles descansam, eles dormem e depois eles acabam por despertar e prontos, e caminham, né? E continuam, e dizem que não sonham. Como é que o profeta então pode definir isso? Será que há pessoas que não sonham mesmo? Não sonham? Eu acho que eu já falei isso no princípio, mas vou aqui, vamos usar aqui uma redundância. Veja lá, todo ser humano que não sonha não tem paz. Me mostra um homem que diz que não sonha ou não lembra, porque todo mundo sonha. Muitas das vezes ele não lembra, está com a mente bloqueada, ele apagaram aquele disco duro que está no cérebro, então ele não pode acessar nenhuma informação. Amém. Porque o sonho tem que se ter acesso. Toda pessoa que não sonha, ela está debaixo de um jugo de escravidão, porque o sonho é a dádiva primordial que Deus entregou para os homens para revelar o seu propósito e a sua vontade de forma comum. Qualquer ser humano sonha, isso é um privilégio. Quando nós não sonhamos, isso já é um problema. Eu já orei por pessoas que não lembravam seus sonhos, não sonhavam. Depois do dia que a gente orou por ela, ela começou a sonhar. Amém. Eu aproveito esse vídeo para lhe dizer, se os teus sonhos têm sido roubados, se você tem sido atacada na tua mente para não lembrar os teus sonhos, em nome de Jesus, receba a tua libertação, receba a tua cura. E a partir de hoje, você vai começar a lembrar os teus sonhos. Amém. Glórias a Deus. Saltando um pouquinho dos sonhos e indo para a visão, profeta, nós temos pessoas que têm recebido visão de Deus, mas elas não conseguem então desmistificar essa visão. Há pessoas que recebem visão, vamos imaginar, de uma parede, um pano, uma folha, mas essas pessoas não conseguem desmistificar essa visão. Como então podemos desmistificar? Como é que podemos então interpretar uma visão que não está clara para nós? Como é que nós podemos fazer que é para compreendermos essa visão? Existem homens de Deus que têm dom Amém. de compreensão sobre as ciências e coisas espirituais. Tem um dom. Ele não precisa orar para interpretar uma visão. Então, que você conta para ele, igual a José.
Mas para quem não tem esse talento, não tem essa sensibilidade espiritual, meu conselho é, tão logo que você teve uma visão, começa a resistir tudo, escreve tudo que você teve. Amém. A partir das pessoas que você viu, a cor das pessoas que você viu, como era o clima, descreva tudo em escrito. E começa a orar a Deus o seguinte: Pai, abre a minha consciência espiritual, Amém. porque eu quero compreender Amém. essa visão. Glória Gasta tempo na oração, gasta tempo no clamor, e vai começar lendo. Você vai começar a entender detalhadamente aquela visão. Amém. Agora aqui tem um código aqui muito importante que eu preciso falar aqui. Você sabia que a visão do faraó era uma visão escatológica? Faraó estava a pregar escatologia, muita gente ali não sabia. Só entendemos depois de 400 anos ou muitos anos que Faraó pregou escatologia bíblica por intermédio do sonho que ele teve. Qual é a representação, qual é a representação profética do Faraó? Um ímpio, um governo, um ímpio. Qual é a representação do Egito? Mundo, população, cosmo. Agora entende, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. José entende que vacas magras era um tempo de crise, vacas gordas era um tempo de abundância. Quem está a comer as vacas gordas agora aqui no mundo, no Egito, é o mundo. O mundo festeja, se prostitui, isso para eles é agradável. Quem está a comer as vacas magras hoje é a igreja, porque somos perseguidos, somos chamados de louco, somos chamados de tudo quanto é nome. Mas a nossa vacas magras vamos encontrar nas bodas do Cordeiro. Amém. Se cumprindo 7 anos, vamos celebrar. Amém. É aqui que depois, quando o mundo entrar no período da tribulação, é ali que vamos fazer o inverso das vacas magras. O mundo vai começar a viver e nós estamos lá com o Cordeiro a viver as vacas gordas. Então, essa visão escatológica sobre o sonho de Faraó é algo muito profundo. Por quê? Porque Faraó entende que quem tem que governar o palácio não é quem eu vi crescer, não é quem eu conheço, não é quem é meu amigo, não é quem estudou mais. Quem deve governar o palácio é quem desmistificou a visão que por muito tempo me perturbou. Amém. Porque eu não tinha interpretação. Amém. Uma pessoa que tem uma interpretação profética, que tem uma visão espiritual, ela está a um passo de qualquer ser humano na humanidade. Imagina, se um cara que fez 4 faculdades é um cara super mega inteligente, imagina eu e você que carregamos um Deus e um Espírito no nosso coração que fala conosco todos os dias, dono de toda a ciência. Por isso é que nenhum cristão deve ser menos inteligente que o ímpio. Não existe isso. Filhos de Deus deve ser exemplo. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: a humanidade espera ardentemente para a manifestação dos filhos de Deus. Você acha que vão esperar um filho de Deus com o quê? Só com poder de curar? Não. Em todas as dimensões da sociedade, o Filho de Deus é exemplo. Glória a Deus. Me surgiu aqui uma pergunta, falando dos videntes, né? Ou seja, dos bruxos, aqueles que têm praticado, né, o ocultismo. Porque há pessoas que, quando não estão conseguindo resolver uma situação, recorrem a essas pessoas, a bruxos, né? Pessoas que praticam, né, aquele todo ocultismo, que vivem em casas escuras. Essas pessoas sonham, esses homens sonham. Então, se o profeta disse que todo sonho é uma revelação de Deus, uma mensagem de Deus, uma imagem que Deus traz para mostrar a nossa realidade de forma espiritual, como é que nós podemos então definir isso, que as pessoas que têm práticas ocultas têm tido? Porque eles também sonham e muitas das vezes o que eles têm sonhado é mesmo realidade. Sim, a visão que eles têm tido é mesmo real. Sim. Então, será que é Deus também atuando ali? Ou eles já possuem um instinto profético dado por Deus, ou se realmente é diabo que atua aí? Tem aqui uma comparação muito importante que eu disse no princípio. Todo sonho vem de Deus. Ou seja, vamos trocar isso aqui. Vamos destrocar isso, vamos desfazer isso. O sonho foi criado por Deus. Amém. O diabo não conseguiu criar nenhum sonho. Deus configurou o sonho na genética do ser humano. Amém. Agora, a gestão desse sonho pode estar sob gestão divina ou maligna.
Porque sonhos, o diabo só consegue manipular aquilo que ele tem acesso. Uma pessoa com uma mentalidade diabólica, as informações, a frequência que ele vai começar a receber é do diabo. Tá vendo? É do diabo, mas o sonho está lá na genética dele espiritual, porque todos nós somos espírito. Agora, resta saber se o teu espírito é governado pelo espírito de Deus, amém, ou pelo espírito do diabo. Amém. Glórias a Deus. Estamos já caminhando para o final, mas antes da gente, da gente terminar, eu gostaria que o profeta deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que querem também sonhar, querem possuir esse dom de sonhar, querem que esse dom seja despertado em suas vidas, para que a partir de hoje eles começam a sonhar. Qual é a mensagem que o profeta tem para dar para essas pessoas, então? Uau! Vamos abrir Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu vou ler aqui um texto muito profundo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, ele diz assim. Atos capítulo 2, no versículo 17. É um texto muito forte. Eu quero ler para não errar. Nos últimos dias, veja lá, nos últimos dias. Amém. Quem está a viver os últimos dias? A igreja. Sim. Primeiro texto profético. Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Amém. Os jovens terão visões. E velhos sonharão sonhos. Por que jovens terão visões e velhos sonharão sonhos? Sonho você tem deitado, visão você tem em pé. Essa palavra visão significa descobrir e discernir. Visão é estratégia, visão é inteligência. Você nunca ouviu no mundo paralelo quando você ouve assim, uau, a fulana tem visão. Isso é uma visão. A visão é uma dádiva que nos foi dado como presente. Nos últimos tempos da igreja, a evolução da inteligência no meio evangélico, no meio cristão, é essa promessa da visão. Estratégia, discernimento, compreender algo além do humano, além da matéria. Agora veja lá, velhos sonhos, jovem visões. Ali fala de experiência e força, sabedoria e inteligência. A união de jovem e velho resulta em sucesso. Quando um jovem e um velho se unem, quando Samuel e Eli se unem, o resultado daquilo é sucesso. Nunca teremos sucesso na igreja cristã sem a união desses dois. Aquele que já andou pelo caminho e aquele que está para andar, mas tem força para andar no caminho. Amém. E a palavra que eu deixo aqui para todos nós é: seja um jovem de visão, porque visão é uma promessa que Deus lhe deu. Abraão morreu jovem, porque teve visão. No reino do Espírito ninguém morre velho. Velho é a cronologia da terra, mas jovialidade é espírito. Porque aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, diz o profeta Isaías, renovarão suas forças como as águas, andarão e não se fatigarão. Ou seja, a idade pode até avançar, mas as suas forças espirituais e físicas serão renovadas. Então a palavra que eu deixo para você é: seja um jovem com visão, tenha uma mente renovada, e Deus tem algo precioso para você. Não há nada melhor que você entregar a tua vida para Jesus e ter uma vida de oração, ter uma vida de busca. Se você quer compreender coisas espirituais, nenhum homem na terra tem a capacidade de lhe ensinar tudo. Ele vai te passar experiência, mas você tem a capacidade de receber de forma singular as experiências espirituais. Tem uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de estudo nas Escrituras. Você vai amar. Deus poderosamente lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. A todos vocês que nos acompanharam, muito, mas muito obrigado. Que a partir de hoje você tenha uma visão aberta para compreender as coisas então espirituais. E antes da gente encerrar, nós vamos fazer uma oração. O profeta vai fazer uma oração a favor daquela pessoa que tem o desejo, tem o prazer de também ter sonhos, ter visões e não conseguem. A favor daquelas pessoas então que têm tido sonhos, mas infelizmente o sonho é roubado, o sonho é tirado. A favor daquelas pessoas que também têm tido sonhos horrorosos. Então hoje receba essa oração, crendo que através dela você pode ser liberto, em nome de Jesus.
Jesus. Feche os teus olhos, você aí que está, e concorde com a oração. Deus, em nome de Jesus, Amém. nos achegamos na Tua presença porque o Senhor é o dono de tudo. Em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Pai, digno de glória, digno de toda adoração. Amém. Bendito seja o Teu nome, em cuja Tua presença nós estamos. Amém. E a Tua palavra é fiel, digna de toda reverência. Amém. Obrigado, Santo Espírito, porque nada para Ti é impossível. Amém. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Efésios 1, versículo 17 diz que o Senhor nos revista com o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, seja revestida de sabedoria e de revelação para compreender as coisas ligadas ao Teu reino. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que a capacidade espiritual seja ativada em ti e tu seja uma pessoa visionária nas coisas espirituais, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Terminamos então, pessoal. Muito obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam, que estiveram aqui ligados no nosso podcast. Que o Senhor rico e poderosamente possa abençoar. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva lá no canal do YouTube e do Instagram, Josafat Mussaba, para acompanhar todas as edições, todos os episódios. Certamente o Senhor poderá te abençoar. Que Deus te abençoe. Esperamos você na próxima edição do MDR Podcast. Até lá, que Deus abençoe.